Bom dia, Brasília, bom dia, Brasil, bom dia, Além Brasil. São 10 horas, 10 minutos, horário de Brasília. Estamos aí com 10 minutinhos de atraso, mas com certeza o programa de hoje vale a pena, exatamente porque nós vamos falar sobre a atuação dos parlamentares em projetos referentes ao servidor público. Para isso, estamos aqui recebendo na nossa edição do TV Sim Direta o nosso parlamentar, deputado Reginaldo Veras. Está aqui comigo também do meu lado o nosso presidente Ibrahim Youssef e o diretor do Sim Direta, Gonzaga Negreiros. E você também pode participar desse programa, já já eu falo como, tá? Mas antes nós vamos assistir um vídeo que não é sobre o tema, mas que o Sim Direta participou. Foi a inauguração de um posto da Defensoria Pública. Onde, presidente? Lá em... No Paranoá. Põe no ar, Marvin. No último dia 14, a diretoria do Sim Direta participou a convite do diretor-geral da reabertura do núcleo da Defensoria do Paranoá, que estava em reforma desde novembro do ano passado, ficando 11 meses funcionando na administração regional da cidade, o que trazia muita reclamação dos servidores com relação à falta de segurança. Com a instalação de um detector de metais, a reforma vai trazer, além de mais conforto, mais segurança, tanto para os servidores quanto para a população que busca atendimento. Atualmente, o núcleo tem uma demanda de quase 2.000 atendimentos por mês, nas áreas de direito da família, júri e violência doméstica. Agora, com a entrega das novas instalações, a diretoria do órgão estima que o número de atendimentos irá aumentar em cerca de 20%. Todos esses aspectos que contribuem para a atuação dos servidores, de segurança, de ergonomia, também vão sofrer uma melhora para a população, mas especialmente a facilitação do acesso do cidadão à defensoria. A gente está próximo ao fórum, num prédio capaz de abrigar a população que nos procura. A gente acredita que o servidor vai ter um local digno para trabalhar, o cidadão vai ter um local digno para ser atendido e quem ganha com isso é a população local, ou seja, no momento em que a gente vê tantos serviços públicos, né, em dificuldade, a gente aposta que esse investimento é um investimento que vale a pena. Segundo a diretora do Sim Direta, que também é servidora da Defensoria Pública, esta reforma foi um ganho para os servidores e para o público que é atendido. Eu vejo que as condições salubres de trabalho ficaram excelentes. Comparando um núcleo a outro, é outro mundo, né? E nós, como servidores da Defensoria, nós gostaríamos que em todos os núcleos tivessem esse mesmo padrão. É tanto salubre para o servidor quanto para a população. Para o presidente do sindicato, a direção da Defensoria fez um bom trabalho, mas espera que estes benefícios sejam estendidos para os outros núcleos, de maneira a dar mais qualidade de trabalho para os demais servidores. Esperamos que realmente que esses atos aqui, feito hoje, reinauguração, que é uma bandeira antiga nossa do sindicato, que ele venha também, chegue aos outros atendimentos da Defensoria. Nós temos como o caso de Taguatinga e as outras áreas que precisam realmente ser reformadas. Agora, no âmbito aqui hoje, realmente a direção está de parabéns, porque é um grande avanço para a sociedade aqui do Paranoá, que hoje está de parabéns, está recebendo um órgão com condições salubres de atendimento. É isso aí, é o Sim Direta informando para você. Obrigado, Ana Araújo. Mas como eu disse, nós estamos aqui com o presidente do Sim Direta, Ibrahim Youssef, com o nosso deputado distrital Reginaldo Veras e o nosso diretor Gonzaga Negreiros. Você também pode participar deste programa. Então mande a sua contribuição, envie a sua pergunta que você tem para fazer para o deputado, para os diretores do Sim Direta, sobre exatamente isso, a atuação dos parlamentares distritais em relação aos servidores públicos aqui do Distrito Federal. Mande a sua pergunta, a nossa linha direta da aberta. Quer saber como? Põe no ar, Marvin. Para participar é muito fácil. Acesse o site da Top TV Brasil, www.toptvbrasil.com. Na página inicial, encontre o formulário do Linha Direta. Nele, coloque o seu nome, o seu comentário e, se preferir, coloque também o seu e-mail. Participe e ajude a construir o seu canal de comunicação com o Sim Direta.
Isso, e é muito importante que você coloque o seu e-mail também, porque quando o nosso tempo é limitado, muitas perguntas podem não ser respondidas por conta do tempo. Nós encaminharemos para a assessoria de comunicação do deputado, assessoria de comunicação do Sindireta e tentaremos enviar essa resposta via e-mail. Eu vou dar meu primeiro bom dia ao nosso presidente, Ibrahim Youssef. Bom dia, presidente, que representa trazer o nosso deputado Reginaldo Veras aqui para debater esse tema em relação aos servidores públicos. Bom dia, os nossos servidores que estão nos assistindo, né? E inicialmente a gente agradece aqui ao deputado Reginaldo Veras, que tem sido um defensor da bandeira dos servidores públicos, e hoje a gente tem a honra de estar recebendo aqui na TV Sindireta. E a todos vocês, colegas que têm atuado nas ações do sindicato, né? Essa semana foi uma semana até com muitas agendas, né? A qual foi até favorável para nós servidores públicos. Mas a gente agradece, né, ao deputado, né, mais uma vez, e dando um bom dia a todos vocês que estão nos assistindo. Mais uma edição, a nossa 15ª edição do TV Sindireta. Ok, estamos ficando adolescentes já, 15ª edição. Deputado Reginaldo Veras, bom dia. O que representa estar aqui presente no nosso estúdio TV Sindireta para debater esse tema tão importante em relação aos servidores públicos do DF? Bom dia a todos presentes, todos que estão assistindo. Olha, eu sou do Partido Democrático Trabalhista. Logo, o trabalhismo é uma das nossas principais bandeiras ao lado da educação e do comportamento ético na política. Tenho feito um mandato voltado para essas questões. Logo, tudo aquilo que afeta diretamente o servidor público e os trabalhadores em geral, a gente acompanha nos mínimos detalhes e está ali, sempre pressionando para que as demandas dos servidores públicos sejam contempladas. Bom dia, Gonzaga Negreiros. Você também é um mentor e um dirigente sindical, não só do Sindireta, como também de outras entidades, que representa estar participando dessa edição do programa. Bom dia, Valdir. Bom dia, Ibrahim. Bom dia, deputado Reginaldo Veras. Bom dia a todos os nossos telespectadores. É um programa de suma importância para que nós aqui venhamos debater, venhamos trazer, como se diz, alguns esclarecimentos e também receber as perguntas, poder responder. E é relevante e importante estar debatendo os servidores públicos, serviços públicos, e Brasília é uma capital administrativa de serviços públicos, servidores públicos, tem que estar cada dia mais e mais sendo melhorado, debatidos e com muitos cuidados para que não venha se sair, como se diz, Brasília, da sua forma natural para a qual ela foi construída por o nosso querido JK. Ok, são 10 horas e 18 minutos, horário de Brasília. Nós começamos a receber já algumas perguntas. Eu só peço para vocês que as perguntas que serão passadas para os nossos convidados e para o deputado são perguntas inerentes ao assunto. Tem algumas perguntas aqui que é um pouco fora de assunto, que nós vamos encaminhar também para as devidas assessorias de comunicação, mas hoje nós vamos debater o assunto que é a atuação dos parlamentares em relação aos servidores públicos. Então, eu vou fazer a pergunta começando pelo deputado Reginaldo Veras. Uma pergunta que chegou do Sérgio Ribeiro. Ele diz: pergunta ao deputado como está hoje a composição da bancada de oposição e da relação de coerência ao votar projetos de interesse do governo e da população. Primeiro que hoje a Câmara tem uma composição volátil, né? Depende da situação e depende do projeto de lei votado. É até difícil a gente dizer hoje na Câmara quem é base e quem é governo. Haja vista a dificuldade que o governo tem de aprovar determinados projetos polêmicos. Quem é que tem se comportado como oposição efetivamente na Câmara? A bancada do PMDB, com o pessoal do PTB ali também, o deputado Cristiano Araújo, e mais os 4 parlamentares do PT. Agora, eu posso dizer com muita clareza que eles têm feito uma oposição muito responsável. E eu percebo que aquilo que é importante para Brasília, aquilo que é importante para a população do Distrito Federal, eles não têm criado óbice, então têm votado com muita responsabilidade. Ok, obrigado, Reginaldo Veras. Presidente Ibrahim Youssef, o Rodrigo Marins, ele gostaria de saber se o Sindireta é a favor. Na verdade, essa pergunta eu queria também a resposta dos 3, né? Gostaria do comentário dos 3, começando aqui pelo nosso presidente Ibrahim Youssef. Rodrigo Marins que pergunta: gostaria de saber se o Sindireta é a favor da terceirização, pois para mim, quem defende a terceirização acha que vamos ter acha que vai ter a redução de custos e ampliação de agilidade nas ações, mas o que se tem visto que toda vez que se terceiriza ou se privativa
privatiza áreas essenciais da saúde, é justamente o contrário. Então ele gostaria de saber se o Sindireto é a favor da terceirização, pois para ele, quem defende a terceirização acha que vai ter a redução de custos e ampliação de agilidade das ações, mas o que tem sido visto toda vez que se terceiriza ou se privatiza áreas essenciais da saúde é justamente ao contrário. O Rodrigo Marisa é servidor da saúde. Primeiro que privatizar é precarizar o serviço público. Nós do movimento sindical, no âmbito do serviço público, somos totalmente radicais contra a terceirização. Até porque esse modelo é um modelo já afadado ao insucesso. Está aí o transporte público, está aí as outras áreas que foram entregues aos empresários e veja a maneira que eles estão conduzindo, né, os trabalhos e os serviços, como bem colocado aí por você. Então, nós do sindicato somos totalmente contra a terceirização. Essa é a nossa bandeira. E mostrando exemplos claros aí para o governo do Distrito Federal que a terceirização não é o melhor caminho para o Distrito Federal. Deputado Reginaldo Veras. Em geral, as terceirizações vêm acompanhadas de duas questões. Primeiro, a precarização do trabalho e a perda de direitos trabalhistas. Agora, nós não podemos negar que em algumas atividades meio não vejo nenhum problema de que haja terceirização. Não é o caso da pergunta aí do nosso telespectador. Na área de saúde, a atividade fim, essa tem que ser exercida por servidor público e concursado. Nosso diretor Gonzaga Negreiros. O tema terceirização, muito bem, grandiosamente debatido no cenário nacional, Congresso Nacional, e nós do Sindireto, conforme o colega Rodrigo perguntou, se nós seríamos favoráveis ou contra. A terceirização é nada mais do que desvalorizar os servidores, é entregar a iniciativa privada. E a iniciativa privada já demonstrou que ela não está, como se diz, à altura das respostas que a população merece. E nós, sindicalistas, defendemos um Estado continuado, servidores capacitados, qualificados e bem remunerados. E a terceirização ela não traz isso. A terceirização, tem a quarteirização, é a precarização do serviço público, é a desvalorização dos trabalhadores, dos serviços, e também fica mais uma janela aberta para a corrupção, porque a iniciativa privada ela é muito mais fácil de se praticar a corrupção com os contratos, com as licitações, com os apadrinhamentos, do que o serviço público, que realmente tem uma lei muito rigorosa, uma lei dura, que todas as vezes que aparece um desvio de conduta, já há uma lei que o enquadra na punição. Então, somos contra a terceirização e o serviço público não pode caminhar com essa visão de terceirizar, mas sim de abrir concurso, de melhorar os salários e prestar um melhor atendimento à população. Obrigado, Gonzaga Negreira. Neide Soares, ela dá bom dia esperando o programa começar. Já começou, Neide Soares. Nós e atrasamos 10 minutinhos, mas o programa já está no ar, pode enviar a sua pergunta. Deputado Reginaldo Veras, o Paulo Gustavo, ele pergunta como o deputado vê a demonização da política que está ocorrendo hoje em Brasília e no Brasil. Olha, em virtude, primeiro, historicamente, isso é secular, né, político não é muito bem visto, porque em geral a política teve acompanhada da defesa de interesses, ou classistas, ou particulares, ou de segmentos, e não da defesa dos interesses da sociedade. Peguemos que nos últimos tempos a mídia tem batido pesadamente em processos corruptivos que contam diretamente com a participação de agentes públicos e agentes políticos. Então você não pode condenar a população de demonizar a política. Agora, não podemos esquecer, nós temos um grande problema, e eu sempre que abordo esse assunto falo, o problema da generalização. Em geral se generaliza e coloca todo mundo no mesmo balaio, como se todos fossem iguais. Isso também é meio culpa da sociedade que não acompanha detalhadamente a ação dos seus parlamentares. Pesquisa recente mostrou, aqui no Distrito Federal, que 70% da população não sabe em quem votou na última eleição, e ela aconteceu há cerca de 9 meses. Se tu não sabes nem em quem tu votou, como é que isso mostra que você não acompanha as ações do seu parlamentar? Então o grande problema é aceitável que se demonize, porque só se aborda o lado ruim da política. Mas fica aqui a dica, acompanhe o trabalho do seu parlamentar. Tem muita gente decente e muita gente séria na política que quer o bem da sociedade. Ok, eu vou fazer uma pergunta aqui para o nosso presidente Ibrahim Youssef, que eu também gostaria de estender para os demais convidados. Essa pergunta é do José Gonçalves, ele pergunta aqui, o governador Hollenberg tem aberto diálogo com os deputados e sindicatos
para as questões do funcionalismo público aqui no DF? Bem, é a nossa reclamação com o Palácio do Buriti, né? Falta do diálogo, a gente tem buscado a força política muitas vezes na Câmara Legislativa, né? Até porque o movimento sindical ele precisa também da Câmara Legislativa, é uma parceira nossa dentro do movimento. O Buriti ele tem sido muito tímido essa aproximação de diálogo com os sindicatos. Foi uma força, até a nossa reclamação é que a gente tem recebido muitas matérias que poderia ter haver um diálogo nas páginas dos jornais primeiro, né? Então isso é uma maneira muito ruim para nós, movimento, que eu acho que a gente tem todas as condições, né, de sentar, de conversar e ver o problema e trazer uma solução, né? Agora, do jeito que o GDF estava condicionando, realmente é para trazer o desconforto, porque aí há a necessidade da gente se mobilizar, né, para forçar os encaminhamentos. Então, a última, nós tivemos a criação no Palácio Buriti de um fórum, né, que teria uma agenda para o mês de agosto, já não teve essa agenda, né, quer dizer, são matérias, projetos que estão lá na casa, com a força da Câmara Legislativa, a atuação dos deputados, nós conseguimos tirar alguns projetos de medida de urgência, né, que é aquela votação, que eu acho que o deputado vai falar sobre isso, né, aquela votação de emergência, e aí então para a gente ter um debate, principalmente sobre a questão da Previdência, da questão da composição da gente lá dentro do IPREV e outra situação dentro do GDF. Então eu vejo, né, e a categoria tem colocado isso, que o diálogo com o GDF está muito tímido ainda. Deputado Reginaldo Veras, o GDF tem aberto esse diálogo com os parlamentares? Olha, rapaz, eu vou meio aqui que repetir o discurso do Ibrahim. Com o sindicato é zero o diálogo, eu tenho observado isso. E com os parlamentares da base, os supostamente da base, também não há diálogo. Via de regra, assim como o Ibrahim falou, que nós também tomamos conhecimento de determinados assuntos, ou por meio da imprensa, ou quando chega algum projeto de iniciativa do Poder Executivo à Câmara. Dou como exemplo aquele da Previdência, o processo de privatização da CAESB, do BRB e da SEB, que a partir da ação conjunta e organizada dos sindicatos com os parlamentares que se opunham àquilo, eles acabaram sendo retirados da pauta. Então, realmente, falta diálogo. E aí não é só com o sindicato e parlamentar, não. Falta diálogo com toda a sociedade. Fica aqui a crítica para o meu amigo Rodrigo Hollenberg. Eu, toda segunda-feira, me encontro com ele, eu faço parte do chamado Conselho Político, né? Reúnem-se ali alguns deputados com o governador, e sempre levamos essa crítica, mas também não somos ouvidos. Deputado, eu vou só continuar com a tua resposta. Uma pergunta, depois da saída do ex-chefe da Casa Civil, Hélio Doyle, esse diálogo não aproximou mais, não tanto vocês quanto aos sindicatos, vocês que eu digo parlamentares? Olha, digamos que a gente passou a ter um pouco mais de trânsito com o governador e com os secretários. Não significa que a gente é ouvido. Ok. Nosso diretor Gonzaga Negreiros. Eu aqui observando a pergunta e a resposta dos companheiros, a angústia de Brasília. O Hollenberg, ele já foi deputado distrital, deputado federal, senador e agora eleito governador, era para ser o melhor político. Eu nunca vi um político de qualidade ruim como o Hollenberg. O Hollenberg, politicamente, ele está totalmente equivocado, ele está errado, ele não sabe fazer política. Os servidores públicos foram que elegeram ele, colocaram ele lá. Ele, inclusive, há um ano antes de sair candidato, ele chamou o Sindireto lá no gabinete dele, eu estive presente, eu e o Ibrahim. Ele falando dessa possível candidatura dele, queria sair candidato a governo de Distrito Federal, que ia governar com servidores. E até aqui, ele elegeu os servidores como inimigo dele. Todas as notícias do Hollenberg é só contrário aos servidores públicos, que não tem salário, que vai cortar salário, que usa o judiciário para poder atacar a agenda. Então, Hollenberg, você está equivocado. Brasília é uma cidade administrativa, cidade dos servidores públicos. Eu não sei se você tem algum trauma de ser servidor público, tem alguma frustração, mas eu não vi nenhuma sinalização de Hollenberg com servidores públicos, nem uma palavra que nos consolasse, que nos confortasse, que nos desse esperança. Só sabe dizer que não tem recursos, que não tem verba, que está na lei de responsabilidade fiscal. Todos nós sabemos disso. E um gestor para Brasília, um governador, ele tem que vir com soluções alternativas. Ele tem que governar com servidores, que é o que toca a máquina. Enquanto ele está só andando em Brasília por cima de helicóptero, os servidores estão nas administrações, nas secretarias, em todos os atendimentos. Então, Hollenberg, muda a sua forma de administrar, de pensar. Congregue com os administradores, com os parlamentares, senão sozinho você não faz nada e você vai entrar para a história com o pior governador. E ao contrário da sua história, que é de Brasília, que nasceu aqui, da geração Brasília, mas está fazendo pior do que os demais que já passaram até aí. Então ainda tem tempo, eu acho que 9 meses nasce uma criança, mas quando nasce aprende a falar, a caminhar e depois a entender as coisas. Eu espero que você esteja nessa gestação de aprender.
Ok, muito obrigado, mas aqui o Eduardo Ximenes manda aqui, parabéns negreiros, você é porreta. Obrigado, Eduardo Ximenes, pela sua participação. São 10 horas 30 minutos, horário de Brasília, nós vamos fazer um breve intervalo comercial. Estamos aqui hoje no TV Sim Direta com o nosso parlamentar, Reginaldo Veras, falando sobre a relação da CLDF, da Câmara Legislativa, com os servidores públicos. Quem está aqui comigo é o presidente Ibrahim Youssef e o nosso diretor Gonzaga Negreiros. Aproveite esse tempo, mande a sua pergunta, deixe seu e-mail também, que se não der tempo de responder, nós tentaremos responder via e-mail, mas fale sobre o assunto, ok? Já já voltaremos, TV Sim Direta no ar. Ok, são 10 horas 33 minutos, horário de Brasília. Estamos aqui no ar ao vivo com a TV Sim Direta, recebendo o nosso deputado Reginaldo Veras, falando sobre os projetos, falando sobre a relação da Câmara Legislativa em relação aos servidores públicos. E a pergunta agora é minha aqui, Valdir, telespectador também. Deputado, o que o senhor tem a dizer sobre projetos de sua autoria em relação aos servidores públicos do DF? Olha, como eu sou professor e sou servidor público da área de educação há 22 anos na Secretaria de Estado de Educação, havia uma demanda. Eu costumo sempre dizer que eu não tenho muitas ideias não, e que se a sociedade não trouxer as ideias para que elas possam virar projeto de lei, a coisa não vai acontecer. Então, a pedido de servidores públicos, foi a ampliação da meia entrada em shows, espetáculos, questão teatral, cultural em geral, para servidores da carreira assistência em educação. Esse direito foi dado aos professores lá atrás, o direito de meia entrada, mas a galera esqueceu que não se faz educação somente com o professor. Claro. Né? É fundamental também para o bom desempenho educacional a participação ativa da carreira de assistente em educação. Então, protocolei esse projeto, ele foi aprovado já por unanimidade na Câmara, estamos agora esperando a sanção do governador Rodrigo Hollenberg.
Segundo a legislação, ele tem até os próximos 5 dias para sancionar ou vetar esse projeto. Eu espero que o governador sancione. Ok, deputado, chegou também mais uma pergunta, que era a Kátia Maia. Ela pergunta, como ficou a questão da retirada do projeto de lei complementar que institui o regime de previdência privada para os servidores públicos? Veja bem, primeiro que sim, a partir da pressão dos sindicatos foi retirado dele o regime de urgência. Ele continua na casa, mas vai levar um bom tempo para que isso seja analisado. E veja, não é que ele institui a previdência privada, ele institui a previdência complementar. Então você vai continuar servidor público, vai ter uma aposentadoria no teto, que hoje é o teto do INSS, e quem quiser ter uma aposentadoria mais cômoda, aí vai ter que pagar por fora uma previdência complementar. E ele continua na casa, mas a passos lentos. Ok, o presidente Brahim, o Felipe Bragança, ele pergunta como está hoje a relação entre o Sindireto e a Câmara Legislativa. Bem, lá a gente tem uma bancada realmente de deputados que tem se posicionado a favor dos servidores. Então é bom deixar isso bem claro. Nós tivemos essa sorte, porque o GDF já encaminhou alguns dissabores para a categoria dos servidores. Nós tivemos logo no início a discussão da licença-prêmio, onde os deputados não quiseram nem discutir a matéria, porque era retirada de direito dos servidores, a questão da previdência, como bem colocado aqui do deputado, e outras matérias ruins no âmbito do serviço público distrital. E a gente tem visto um aliado, o deputado, às vezes até comparecendo, que não é papel mas ali nas nossas assembleias, usando a palavra, quer dizer, realmente ver no lado que ele está, que é o lado dos trabalhadores. Quer dizer, ele participa, hoje ele é da bancada, mas sempre nas posições ele tem sido justo com os servidores e usando esse poder político dele exatamente a favor da gente. Então é um dos aliados nossos, inclusive muitas vezes ele propõe o pedido de audiência pública de interesse dos sindicatos, quer dizer, usando as suas prerrogativas exatamente para ajudar a categoria dos servidores públicos. Mesmo porque, como ele colocou aqui, ele também participa do quadro pessoal do governo do Distrito Federal. Então ele tem sido lá, pelo menos na Câmara Legislativa, também a presidente da Câmara tem dado também o apoio, enfim, aquela casa realmente tem dado o devida atenção aos servidores públicos. Ô Gonzaga Negreiros, o Kleber Soares, ele fez aqui um comentário, ele pede para relatar que foi um comentário em relação à sua primeira intervenção sobre a questão da terceirização. Ele fez um comentário aqui, serviço público é coisa para concursados. Nós jamais admitiremos a perda desse direito. Antes de se falar em demissão de servidores públicos, o governo tem que rever os cargos comissionados e os serviços terceirizados. Quem assinou foi Kleber Soares. Obrigado pela audiência, Kleber, sobre a questão dessa terceirização. Você quer falar alguma coisa? Kleber, só o microfone. Kleber, nós a vida inteira defendemos o ingresso no serviço público via concurso público, que a Constituição é bem clara. Para ingressar no serviço público tem que ser mediante concurso público. Existe aí os cargos comissionados, porque nós não somos contrários que exista, mas que existe um percentual bem menos reduzido do que hoje o Estado do Distrito Federal utiliza. Nós temos uma lei de percentual de 50% dos cargos para os efetivos. No Distrito Federal não se cumpre isso, existe até, como se diz, determinação do Ministério Público, Tribunal de Contas, mas nós queremos cada vez mais que o concurso público atinja o cargo público, porque ele entra livre, ele não vai ficar fazendo campanha para político nenhum, ele é o Estado continuado, ele não só está 4 anos, ele está sendo capacitado, preparado, ele não está dentro da discussão do político e da política. Então, o Estado tem que ser mesmo assistido pelos servidores públicos, para ter um serviço público de excelência. O comissionado, ele não vem preparado. O comissionado, ele, às vezes, nem de Brasília ele vem. Ele chega aqui, ele toma posse do cargo, porque ele é assessor de um parlamentar, fez campanha, visitou um determinado local, mas ele não conhece serviço público. Então, nós sindicalistas, nós servidores públicos, nós não defendemos aqui cargo em comissão. Cargo em comissão, o parlamentar tem que ter os seus assessores lá para lhe auxiliar, para redigir atas lá e algumas coisas mais, mas não para estar dentro do serviço público, desempenhando, chefiando, porque ele não está
qualificado, ele não está preparado. E Brasília é uma cidade administrativa, de serviço de qualidade. Aqui nós hospedamos a área federal, as embaixadas, a todo o Distrito Federal. Então, esses comissionados não têm esse preparo, eles não têm esse conhecimento nem esse entendimento. Então, nós não aceitamos terceirização, precarização do serviço público. Nós queremos valorização, capacitação e um Distrito Federal de servidores livres e capacitados. Ok, chegou mais uma pergunta aqui para o deputado Reginaldo Veras, a Bianca Mota. O governo tem que criar um fórum permanente de diálogo com os servidores e para isso é preciso um gesto de humildade. Hoje, até que ponto os parlamentares estão comprometidos com o governo ou com os servidores? É uma excelente pergunta. Como já foi dito aqui até pelo Ibrahim, esse fórum tem que existir e na teoria ele deveria existir, na prática não está acontecendo. Onde é que entra os parlamentares? Eu costumo dizer que além da função fiscalizadora e da função legisladora, hoje a gente tem a função de intermediar. Eu costumo dizer que a gente funciona como garoto de recado crescido. É pegar a demanda da sociedade e levar até o Poder Executivo. E se está precisando da intermediação do parlamentar, é porque o diálogo entre o governo e a sociedade está falho. Ok, muito obrigado. Sobre essa questão, hoje a bancada, o senhor colocou no início do nosso programa, a questão da bancada de oposição. É muito ascendente a questão quem é oposição, quem é situação, porque normalmente o que acontece? Logo no início do ano legislativo, está muito bem definido a bancada de oposição, bancada de situação. Passa-se um tempo o governo, a coisa já mistura mais. Essa é a realidade. Como é que fica esse espelho no tocante à Câmara Legislativa, deputado? Eu disse logo lá no início, né, que a situação é bem volátil. Então é pouco definido quem é hoje oposição. Há um grupo bem definido de oposição e há um grupo bem definido de governo. E há aqueles que ficam ali no meio. A exemplo de mim. Eu sou, em tese, da base do governo, mas costumo agir na Câmara Legislativa com muitíssima independência. Principalmente no que se refere à questão do servidor público. Você vê que até agora eu não votei nada junto com o governo que, no meu entender, prejudique o servidor público. A exemplo também daquilo que eu acho que prejudica a sociedade, não teve o meu apoio logo no início do ano. Como que diz, eu mostrei a cara votando contra o aumento de impostos, porque não achava naquele momento que essa era a melhor medida para resolver o problema do déficit fiscal do governo. E argumentei, se toda vez que um governo fizer besteira e deixar um rombo no orçamento, a sociedade tiver que cobrir por meio de aumento de imposto, a gente vai trabalhar só para pagar imposto. O José Gonçalves aqui, ele pergunta, o Edson Santos, os deputados foram aliados na derrubada da ADIM proposta pelo MP por conta dos reajustes concedidos? 100% aliados, tá? Até porque todos aqueles aumentos foram aprovados pela Câmara Legislativa. A Procuradoria da Câmara fez um estudo muito técnico e muito preciso que encaminhou ao Poder Executivo e encaminhou também para o Judiciário, mostrando que os aumentos eram justos, legais e com previsão orçamentária. A prova disso é que depois o Judiciário, por unanimidade, deu ganho de causa aos servidores, derrubando aquela ADIM proposta pelo Ministério Público. Então, todos, sem exceção, os 24 parlamentares estavam do lado dos servidores. São 10 horas e 43 minutos. Nós estamos chegando quase ao finalzinho do nosso programa, muitas perguntas aqui também não vão poder, mas eu vou fazer essa do Leonardo Queiroz que eu achei interessante aqui, depois dessa fala do deputado. Ele coloca, ao invés de aumentar impostos ou sangrar o funcionalismo público, o GDF deveria cortar algumas secretarias e emendas e economizar por aí. Gostaria de ouvir as opiniões do deputado e do sindireto. Vamos começar pelo senhor, presidente. Realmente, a gente tem visto, o governo reduziu um grande quantitativo de secretaria, mas foi muito tímido, né? A gente vê que alguns setores têm sido para agregar algumas situações políticas, né? Não sou nada contra, eu acho que o governo, ele sabe o tamanho, mas no momento que está em crise, né, ele realmente precisa reduzir o seu custo, né? O que não pode, como bem colocado do deputado aqui, é cair no colo dos servidores toda essa crise, né? Você não honrar com os compromissos e ter realmente uma administração inchada, né? Também concordo, eu acho que ainda tem um fôlegozinho para que o governo realmente enxugue mais a máquina, mesmo porque no governo passado não tínhamos quase 18 mil cargos comissionados, né? Aí reduziu para 12, eu acho que há condição sim de reduzir mais ainda, né? Até porque o governo coloca esses índices que não nos convence,
né, esse negócio da lei de responsabilidade fiscal e tudo isso, mas se há realmente essa crise que ele coloca para a sociedade, que ele realmente demonstre que ele está combatendo, e uma das maneiras seria exatamente o que o Leonardo aí colocou. Deputado Leonardo Queiroz. Olha só, primeiro, o governador Rodrigo Hollenberg é uma pessoa muito séria, é muito bem intencionado e já honrando lá um compromisso de campanha assim que assumiu e entendendo que a situação não era fácil, ele já fez um corte razoável de cargos comissionados e até reduziu algumas secretarias. A situação financeira não é fácil, de fato o rombo existe, o relatório preliminar do Tribunal de Contas do Distrito Federal já mostrou isso. O relator é o próprio Paulo Tadeu, que era do governo anterior e preliminarmente já disse que há um rombo de 2 bilhões e 100 milhões deixado pelo governo anterior. A situação realmente não é fácil, inclusive com o risco de comprometer o pagamento do salário dos servidores públicos em dia no final do ano. Esse risco existe. Eu até tenho dado conselho para os amigos que evitem fazer despesas para o final do ano, porque há uma situação de instabilidade, há uma situação de insegurança para o pagamento em dia do funcionalismo público em geral. Agora, se não vai por bem, vai por mal. É possível cortar ainda mais? É possível. E agora, essa semana, vai sair o resultado do segundo quadrimestre e a situação piorou. Nós estávamos no limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal e agora entraremos para o limite real, gastando mais de 50% com folha de pagamento. Resultado, a lei manda cortar. Na reunião do Conselho Político, nesta segunda-feira, o governador já apresentou ali uma pré-ideia, um pré-projeto de unificação de secretaria e cancelamento de outras secretarias. Inclusive, pediu lá um estudo para o deputado Raimundo Ribeiro, que participava do encontro, para uma ideia para ver se consegue juntar todas as secretarias em apenas 11. Ou seja, vai ter que cortar 20% do gasto com comissionados. A situação não está fácil, o governador é bem intencionado, e eu acho que cabe mais um cortezinho por aí também. Gonzaga Negreiros, sua contribuição para essa resposta ao Leonardo Queiroz. Acerca de redução de gasto no Distrito Federal, nós sabemos que ainda existe uma exorbitação de gastos. Existe ainda uma farra de gastos, porque nós sabemos que existem muitas secretarias, existem muitos comissionados sim, e a questão do comissionado, o governo fez uma jogada aí que enganou muita gente, mas a nós não. Ele extinguiu lá 5 cargos pequenos e criou um grande, com um salário bem maior. Então, isso aí, nós estamos atentos em tudo que está acontecendo no Distrito Federal. O governo tirou de 18 mil para 12 cargos, mas é o seguinte, ele aumentou os valores do CNES. Então o Distrito Federal pode reduzir para 6 mil comissionados, sobrando gente ainda está uma farra de cargos de 6 mil. Eu acho que nós temos que ter responsabilidade, capacidade. Eu acho que o político sério é o que mostra, na hora da dificuldade, competência. Não adianta vir reclamar, todo mundo sabe que é difícil. Vai ficar só reclamando, cadê Para que foi eleito? Para reclamar? Para que assumiu o cargo? Para ficar reclamando? Está gastando o dinheiro do Estado mensalmente só para reclamar? Nós temos que administrar, governador, com competência. Nós temos que pegar do nada e fazer tudo. Você sempre falava que nunca ia fazer a mesma coisa, até pior. Eu acho que Brasília vai entrar num histórico ruim político como está, mas precisa ser sério e ter competência. Não adianta ser sério e não ter competência. Para que vale um homem sério e incompetente? O Distrito Federal está aí clamando, os serviços públicos estão parados, os hospitais não funcionam, qualquer área administrativa, as RAs acabaram. O que é isso, gente? O que está acontecendo com Brasília? Será que nós vamos precisar chegar no poder para resolver o problema? Então, governador, acorda, vamos governar com os servidores. Chama os servidores, faça um pacto, que eu quero ver se o Brasil não melhora. Obrigado, Negreiros. Deputado Eduardo, ele pergunta aqui qual o percentual de trabalhadores de seu gabinete são servidores de carreira. Vamos lá. No gabinete, há uma limitação de servidores públicos que você pode requisitar. Tá? Cedidos. Né? Cedidos. Eu tenho 7 professores dentro do meu gabinete, desses 5 são concursados
e um servidor do BRB. E todos recebem pela verba da Câmara. Né? Um custo para o meu gabinete, não para o órgão de origem. É o tanto que a gente pode requisitar. Os demais são de livre provimento. Está aqui uma das nossas jornalistas, nós somos 2. Veja que é um tipo de cargo que não dá para você requisitar. E todos aqueles cargos que é possível trazer gente da própria Câmara, a gente pegou o pessoal da própria Câmara para trabalhar no gabinete, a exemplo da minha assessora de Orçamento e Finanças, Patrícia, super competente, está lá. Então, o que era possível aproveitar servidor da Câmara, eu fiz. O que era possível requisitar sem custo para o órgão de origem e usar a verba de gabinete, eu fiz. O que não é possível foi cargo de livre provimento. Nós estamos chegando quase ao finalzinho do nosso programa, mas eu vou fazer essa última pergunta aqui para o presidente, que mandaram aqui sobre o reajuste do Vale Alimentação amparado pela 840, perguntando se eu tenho alguma novidade. Abraço e parabéns pelo programa. Parabéns a você, Ximenes, pela audiência. Bem, Ximenes, com relação ao Vale Alimentação, realmente o governo está com essa dívida com a gente, né, do reajuste. Inclusive, nós fizemos a provocação à secretaria, ao órgão normativo, foi feito todos os cálculos, né, e isso está engavetado. Inclusive, passaram para a gente, até o orçamento daria esse incremento na folha de 26 milhões ano, né, que atingiria quase a média de 100 mil servidores. Então, nós estamos aí já preparando o nosso departamento jurídico para garantir esse aumento judicialmente aos servidores públicos do Distrito Federal. Então, nós estamos aguardando agora setembro, que é exatamente o mês que nós vamos estar contemplando a nossa terceira parcela do aumento salarial e último, né, e depois disso, com certeza, nós iremos cessar fogo em cima dessa ação judicial para garantir os servidores esse aumento, que inclusive sai de R$ 397 para R$ 423, né? E cobrar isso do governo do Distrito Federal o mais rápido possível, esse reajuste do Vale Alimentação. Muito obrigado, presidente. Gonzaga Negreiro, chegamos ao final do nosso programa, 10 horas e 51 minutos, somente 9 minutos para as 11 horas. Suas considerações finais sobre a participação na edição do TV Sim Direta. Nós queríamos agradecer a audiência de todos os nossos colegas servidores públicos, dizer o seguinte: eu quero dizer ao contrário do que estão falando por aí, que o Distrito Federal tem muitos recursos. Brasília é uma cidade próspera, é uma cidade que jorra leite e mel. O Distrito Federal está sobrando, tem 52% do orçamento. 52% do orçamento aí, nós não sabemos o que está sendo feito, que não se fala deles, quais são os investimentos, onde estão apontados e aplicados. Os 48% é da capital federal do Brasil, cidade administrativa. Os 52% eu queria saber onde estão sendo aplicados, quais são os projetos e os futuros que virão. Então, o Brasília tem muito dinheiro para dar o reajuste do Vale Alimentação. O Brasília tem que dar esse reajuste, inclusive, falar para o governador, que é do governo anterior. O governo já poderia ter sinalizado nessa gestão dele qual é o reajuste para os servidores e propor em cima desse aí, pelo menos, a reposição da inflação desse ano. Então, o Brasil tem muitos recursos, a política não está sendo conduzida da forma correta, honesta, mas os servidores públicos estão atentos, são os que mandam em Brasília, são os que governam Brasília, são os que desenvolvem Brasília através do comércio. Então, dizer para o senhor governador, que eu sei que seus assessores vão assistir aí, estão assistindo, o comércio do Distrito Federal é desenvolvido através dos servidores públicos e gera riqueza distribuindo riqueza. Não adianta pegar recursos, ficar aplicando em continha A, B ou C, tem mais de 2.000 contas aí para aplicar recursos, distribui a riqueza aos servidores públicos para Brasília ser próximo, para gerar emprego, para gerar receita. Então, um abraço a todos os servidores públicos, obrigado pelo programa, aqui ao nosso presidente Ibrahim, ao Valdir, à Ana, ao nosso deputado e todos os telespectadores. E até breve, eu sei que o governador vai à televisão anunciar coisas boas, falar alguma coisa de positivo para Brasília e para os servidores públicos. Ok, deputado Reginaldo Vera, suas considerações finais sobre a participação nessa edição de hoje do TV Sim Direta. Primeiro agradeço a participação, agradeço o convite e o gabinete está lá à disposição. Peço sempre ao meu eleitor que fiscalize o nosso trabalho. Eu já sou muito fiscalizado e eu gosto disso, foi um dos compromissos de campanha. Meu eleitor é crítico, é muito bem informado, muito capacitado e, acima de tudo, cobra bastante. Eu gosto disso, continuem fiscalizando e mandando suas ideias que possam virar projetos de lei e melhorar a sociedade do Distrito Federal. Presidente Ibrahim Youssef, suas considerações finais sobre a participação nessa edição de hoje. Primeiro, agradecer aos colegas servidores pela audiência da nossa TV Sim Direta,
ao deputado aqui presente, que realmente ele sempre esteja à nossa disposição, né? A gente agradece isso em nome de toda a categoria dos servidores públicos. Quero também mandar parabenizar a Confederação dos Servidores Públicos do Brasil, que hoje, daqui a pouco nós vamos para o ato, 57 anos da nossa confederação em defesa nossa dos servidores públicos. E hoje vai ter um ato lá, então quero aqui também parabenizar todas as lideranças que vieram do Brasil todo, que hoje está lá no Congresso Nacional, no Senado Federal, essa homenagem, né, à Confederação nossa dos servidores públicos. Enfim, a você, servidor, também, não esquecer de domingo, a partir das 9 horas da manhã, na Rádio JK-FM, estaremos lá passando para vocês mais informes e que você seja também um multiplicador, no sentido de divulgar mais a nossa comunicação através da TV, né, através da rádio, domingo. Inclusive o deputado sempre está lá com a gente, né, colocando seus projetos, enfim, é uma maneira, é um veículo nosso, servidores públicos. Um bom final de semana para você, parabéns a Ana, parabéns a todos os diretores também do sindicato que estão nos assistindo, né, nas pessoas, todo mundo, vou falar aqui o nome de cada um, que são 40 diretores, né? Aí é um programa só para nominar os diretores. Né? Mas enfim, também a Top TV, né, e mais uma vez um bom final de semana a todos vocês e até sexta que vem. Ok, eu gostaria de agradecer muito mesmo a presença aqui do nosso convidado de hoje, deputado Reginaldo Veras, a participação do nosso diretor Gonzaga Negreiros e também sempre brilhante aqui o nosso presidente Ibrahim Youssef, mas agradecer principalmente a você que participou, que mandou o seu e-mail, alguns aqui não puderam ser respondidos, a Neide Vieira, Yara Serpa, Daniel Paulino, Raimundo, Elci, Carlos, Marcela Reis de Planaltina, Matheus. O nosso programa é de 45 a 50 minutos, muitas vezes não dá tempo de responder, então por isso que é importante que vocês coloquem o seu e-mail para que essas respostas possam chegar via e-mail para vocês também. Então nós temos um próximo encontro marcado na próxima sexta-feira, às 10 horas em ponto, né, meu diretor? Às 10, meu diretor fica puxando minha orelha aqui, tá na hora, a audiência está crescendo, o público está assistindo, não podemos entrar atrasado, então hoje nós entramos 10 minutinhos, mas sexta-feira que vem, em nome de Jesus, estamos aí 10 horas em ponto com a sua audiência. Tenham todos um final de semana muito abençoado e segue TV Sim Direta.